A neve caía devagar, como se o céu tivesse decidido cobrir de branco tudo o que um dia fora amor. Marina observava as ruas pela janela. O vapor da sua respiração desenhava pequenas nuvens no vidro. Lá fora, o mundo parecia quieto, mas dentro daquela casa, o silêncio pesava como chumbo. 3 anos, 3 invernos seguidos desde que ela deixara de ser nós e passara a ser apenas ela. No início, ela acreditava que o silêncio era uma forma de paz. Hoje sabia. Era apenas a ausência de tudo o que importava. O relógio marcava 7 da noite. O som distante do noticiário misturava-se ao tilintar da colher na chávena, o som mais alto de toda a sala. Era estranho como os barulhos pequenos se tornavam enormes quando o amor morria. Marina apertava a caneca quente entre as mãos. O calor do café era o único que ainda lhe obedecia. O resto tinha fugido com o tempo. Às vezes, ela perguntava-se onde é que tudo tinha começado a desabar. Talvez no dia em que vendeu a casa da avó para salvar o negócio de Igor. Lembra-se perfeitamente. Ele ajoelhado no chão, a voz trêmula, prometendo que aquilo seria um novo começo. Ela acreditou. Vendeu o único pedaço do passado que realmente lhe pertencia e comprou com ele o futuro de um homem que, sem perceber, já estava a perder. Mas os anos passaram, e aquele homem gentil transformou-se em outra coisa. Primeiro vieram as críticas disfarçadas de conselho. Essa blusa não combina contigo. Depois, o controle disfarçado de cuidado. Não fales tanto com a tua irmã. Ela só te mete ideias. E por fim, o desprezo disfarçado de indiferença. Marina aprendeu a medir os dias pelo tom da voz dele. Se Igor chegava calado, era um bom dia. Se chegava a falar demais, era porque algo ia cair sobre ela. E quase sempre caía. Os amigos deixaram de telefonar. A mãe já não perguntava. E ela aprendeu a sorrir na frente dos outros, para que ninguém soubesse que vivia dentro de uma casa onde o amor tinha virado eco. Naquela noite de novembro, o frio parecia ter entrado não apenas pelas janelas, mas também pelo peito. Enquanto olhava a neve cair, Marina pensou numa frase que lera num livro há muitos anos. O inverno não é uma estação, é um estado da alma. A alma dela estava congelada. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma inquietação, um pequeno tremor por baixo do medo, uma vontade silenciosa de acordar. Ela pousou a chávena no parapeito e olhou para o reflexo no vidro. O que viu já não era uma mulher fraca, mas alguém à beira de uma decisão. Por trás dela, ouviu-se o som da porta a abrir. Passos firmes. A voz dele dura, seca, impaciente. Tu ouves-me, Marina? Ou vais continuar a fingir que não existo? Ele virou-se devagar. O coração acelerou, mas o rosto permaneceu sereno. O inverno dentro de casa prestes a partir. E sem saber, Igor acabava de dar início ao último diálogo da sua história juntos. Há dias em que o silêncio se parte, e quando se parte, o que sai dele muda tudo. O relógio marcava 22:17, quando a voz dele cortou o ar como uma lâmina. Estou farto, Marina. Deste circo, deste silêncio, de ti. Aquela frase ficou suspensa no ar por um instante. Marina piscou devagar, como quem tenta acordar de um pesadelo que infelizmente era real. Igor estava de pé no meio da sala, os braços cruzados sobre o peito, o rosto contraído pela mesma irritação que se tornara rotina. Os olhos outrora doces agora ardiam com desprezo. Tenho 38 anos, continuou ele, e não vou gastar o resto da minha vida com uma mulher que virou uma sombra. Marina pousou a chávena no aparador. O som do vidro contra o mármore soou alto demais, ecoando na casa vazia. Ela não respondeu, mas dentro dela, algo começava a rachar. Durante 3 anos, engoliu ofensas, traições e promessas vazias. Aprendeu a silenciar para evitar guerras, a baixar os olhos para não perder o pouco de paz que ainda restava. Mas agora era diferente. Havia algo na voz dele, algo definitivo, que lhe apertava o peito e libertava, ao mesmo tempo, uma coragem antiga. O que é que queres dizer com isso, Igor? Perguntou, num tom calmo, quase sereno. Ele deu um passo à frente,
Quero dizer que tens duas opções. Ou aceitas o divórcio em silêncio, sem escândalos, sem partilhas, ou saís daqui esta noite. Marina sentiu o chão fugir por um segundo, mas manteve-se firme. E onde queres que eu vá? Não é problema meu. Este apartamento está no meu nome. Não tente ser esperta, Marina. A cada palavra, ela sentia o corpo arder, não de medo, mas de vergonha por tudo o que suportara para ouvir isto. Flashback. 3 anos antes. Igor ajoelhado no chão do quarto, lágrimas nos olhos. O banco vai levar tudo, Marina. Por favor, ajuda-me. E ela, a mesma mulher que agora ele chamava de Sombra, vendeu a casa da avó. O único pedaço de história que lhe restava. É por nós, ela disse na época. Mas nós deixou de existir no momento em que ele assinou o papel e nunca mais olhou para trás. Sabes o que é curioso, Igor? Ela murmurou. Tu salvei-te da ruína, e mesmo assim queres arrancar-me o chão. Ele riu, com aquele riso que não tem humor, só desprezo. Não dramatizes, foi há séculos. Foste tu quem quis vender, lembra-te. Marina fechou os olhos por um instante. O ar estava pesado, a garganta seca. Por dentro, o medo e a raiva misturavam-se como vinho e sangue. Mas, por trás deles, surge algo novo. Uma lucidez fria. Uma voz interna que sussurrava. Basta. Dissection descental dies, to the re-12 that out of the central dies the procession and reflected with a ride and was no be contact. Ela abriu os olhos. 3 anos a engolir o teu silêncio. 3 anos a acreditar que o amor podia voltar. E tu, ainda tens coragem de me chamar de Sombra. Igor levantou a voz. Não me venhas com esse drama. Eu quero paz. E paz é tu ires embora. Marina olhou para o chão, respirou fundo e então ergueu o olhar direto, firme, cortante. Sabes, Igor, talvez estejas certo. Talvez eu seja mesmo uma sombra. Mas sombras só existem quando há luz. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, acho que voltei a ver uma. Aquela frase dita com voz calma pareceu deixá-lo sem ar. Ele tentou reagir, mas ela já se afastava da janela. Foi nesse momento que ela percebeu. Às vezes, a gota d'água não afoga, desperta. Marina pegou o telefone que estava sobre a mesa. Os dedos tremiam, mas o olhar permanecia firme. Sem dizer mais nada, desbloqueou o ecrã e começou a marcar um número. Igor franziu o sobrolho, confuso. A quem diabos estás a ligar? Marina não respondeu. O som dos toques começou a preencher o silêncio. E naquele instante o ar parecia suspenso. Ela sabia. O que vinha a seguir mudaria tudo. Há ligações que não pedem ajuda, pedem justiça. O som do toque ecoava no silêncio da sala. 1, 2, 3. Cada segundo parecia uma eternidade. Igor observava-a, confuso, entre irritação e um medo que ele ainda não conseguia nomear. Marina mantinha o telefone junto ao ouvido, imóvel, os olhos fixos nele frios, firmes, serenos. Alô? A voz do outro lado soou profunda, autoritária, familiar. E foi nesse instante que o rosto de Igor perdeu toda a cor. Boa tarde, Sr. Vasily Petrovich, disse Marina com calma. Aqui fala Marina Medvedeva. Nós conhecemos-nos no evento da empresa há 3 anos. Disse-me na altura que se algum dia precisasse de ajuda, podia contar consigo. Today to feel. Do outro lado. A voz respondeu, surpresa mais cordial. Claro, Marina. Lembro-me perfeitamente. O que aconteceu? Igor deu um passo à frente. O que estás a fazer? Sussurrou furioso, mas ela apenas ergueu a mão, pedindo silêncio. Precisava de uma orientação legal, Sr. Vasily, continuou. Trata-se do meu marido, Igor. Ele é o proprietário do apartamento onde vivemos. Mas há 3 anos, quando a empresa dele estava à beira da falência, vendi a casa que herdei da minha avó e investi todo o dinheiro para salvar o negócio. O silêncio do outro lado era quase palpável. E na sala, o som da respiração de Igor tornou-se audível. Tenho todos os comprovativos das transferências, acrescentou Marina, a voz agora levemente trêmula,
mas convicta. A minha pergunta é: se nos divorciarmos, eu tenho direito a reclamar parte dos bens? Igor tentou intervir. Marina, para com isso. Estás a envergonhar-me. Mas já era tarde. O timbre grave de Vasily cortou o ar. Tem todo o direito, senhora Marina. E mais se demonstrar que o dinheiro foi investido na empresa, pode inclusive requerer participação legal nela. Os olhos de Igor arregalaram-se. Marina sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. Não de medo, mas de libertação. Era a primeira vez, em anos, que alguém dizia em voz alta que ela tinha razão. Ela olhou para o marido e, num tom frio, disse: curioso, não é? 3 anos a ouvir que eu não tinha nada. E bastou uma chamada para descobrir que, afinal, eu tinha tudo: provas, coragem e testemunhas. Igor recuou um passo. Os ombros dele afundaram-se, como se de repente o peso de todas as mentiras o puxasse para baixo. Do outro lado da linha, Vasily ainda falava: Marina, se quiser, posso indicar-lhe um bom advogado. É o mínimo que posso fazer por alguém que salvou a empresa quando ninguém acreditava. Marina respirou fundo. Obrigada, Sr. Vasily. Amanhã passo no seu escritório para conversarmos. Será um prazer recebê-la. E a ligação terminou. Marina pousou o telefone sobre a mesa. O reflexo da tela apagando-se parecia o encerramento de uma era. Igor fitava-a, atordoado. Os lábios moviam-se sem som, o orgulho destroçado. Tu não podias ter feito isso. Ela deu um leve sorriso, o primeiro em muito tempo. Durante anos, Igor, fiz tudo o que tu querias. Vendi, calei, esperei. Hoje, fiz o que eu queria. E foi nesse instante que Marina percebeu: o poder não se pede emprestado, toma-se de volta. Ela estendeu o telefone na direção dele. Sabes o que é isto? O quê? Uma gravação. Ou olhar dele relau. Gravei toda a conversa, cada palavra tua, cada ameaça. A voz dela saía serena, limpa. Agora, Igor, a história vai mudar de mãos. Há quem diga que o silêncio é ouro. Mas às vezes, a verdade é o som mais caro do mundo. O silêncio que se seguiu àquelas palavras era quase físico. Igor ficou imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. A luz fria da sala desenhava sombras no seu rosto, metade homem, metade medo. Marina mantinha o telefone na mão, o olhar firme, o coração a bater devagar. Ela já não tremia. Pela primeira vez em muito tempo, não era ela quem precisava justificar-se. Estás a brincar, não é? Sussurrou Igor, tentando rir. Mas o riso saiu seco, desesperado. Tu gravaste a nossa conversa? Marina não respondeu de imediato. Limitou-se a pousar o telefone sobre a mesa, com cuidado, como quem deposita uma verdade demasiado pesada para segurar por muito tempo. Sim, Igor. Gravei tudo. As tuas ameaças, as tuas palavras e a tua tentativa de me expulsar desta casa. Ele avançou um passo, as veias no pescoço pulsando. Apaga isso agora. Ela levantou a mão, firme. Dá mais um passo, e essa gravação vai diretamente para o advogado do teu chefe. E acredita, Vasily Petrovich vai adorar ouvir como tratas a mulher que salvou a tua empresa. Aquela frase pareceu atravessá-lo como uma lâmina. Igor recuou. O rosto endurecido desfez-se em cansaço, vergonha e pânico. Ele sentou-se no sofá, tapou o rosto com as mãos. Por que, Marina? Por que é que tinhas de chegar a isto? Ela olhou para ele longamente. Por um instante quase sentiu pena, quase. Mas não. A pena era o último luxo de quem ainda a amava. Sabes por quê? Respondeu, a voz baixa, cortante. Porque tu não percebeste quando te pedi ajuda. Não percebeste quando deixei de sorrir. Nem quando comecei a perder peso. Nem quando já não dormia. Não percebeste quando te esperava até às 3 da manhã e sentia o perfume de outra mulher na tua camisa. Igor levantou o olhar, chocado. Mas ela continuou, sem me citar. Eu calei-me, porque ainda acreditava que o amor podia mudar as pessoas. Mas o silêncio também mata, devagar, mas mata. Ela aproximou-se.
o tom agora sereno, quase maternal. Gravei-te, Igor, não por vingança, mas porque finalmente percebi que a minha palavra sozinha nunca bastava. As tuas ameaças, os teus insultos, tudo o que chamas brincadeira, isso tem nome. Chama-se chantagem emocional. E num tribunal, chama-se violência psicológica. Podes pensar o que quiseres, mas esta é a primeira vez que me defendo. E acredita, eu não vou parar. Ele sussurrou, quase sem voz. Destrois-me com isso. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, como quem pondera algo que já decidiu há muito. Não, Igor. Tu destruíste-te sozinho. Eu apenas deixei de segurar os pedaços. This common mediated get a self for you, Tyria. Ela recolheu o telefone e o guardou no bolso. Aquele pequeno aparelho agora parecia uma armadura à prova viva de que não estava louca, nem fraca, nem sozinha. Olhou em volta. A casa, os móveis, as paredes que um dia chamara de lar. Nada daquilo lhe pertencia de verdade. Mas a coragem, essa sim, era só dela. Virou-se para Igor, que agora permanecia sentado, derrotado, e disse calmamente: Amanhã, o teu chefe vai receber uma visita. A minha advogada vai entrar em contato. Não te preocupes, não quero tirar-te nada. Só quero o que é meu justiça. Às vezes justiça não é punição. É o momento em que o medo muda de lado. Marina respirou fundo, pegou no casaco pendurado à entrada. Cada movimento seu era leve, deliberado, como quem finalmente domina o próprio tempo. Ao abrir a porta, o ar frio da noite tocou-lhe o rosto, e com aquele vento, sentiu que algo dentro dela também se desprendia. Lá fora, a neve ainda caía, mas dentro dela, o inverno começava a derreter. O vento cortava o rosto, mas, pela primeira vez em muito tempo, Marina não sentia frio. Cada passo na neve parecia apagar o eco do passado, os gritos, os silêncios, os medos. Ela descia as escadas do prédio devagar, como quem aprende a caminhar de novo. Na rua, a noite tinha o cheiro limpo do inverno, e cada respiração sua soava como uma promessa. O telefone vibrou na mão. Era Lena. Marina? Está tudo bem? O que aconteceu? A voz da irmã tremia entre preocupação e carinho. Aconteceu o que tinha de acontecer, respondeu ela, num tom leve, quase sereno. Saí, Lena. Por fim saí. Houve silêncio do outro lado. Depois um suspiro emocionado. Estou tão orgulhosa de ti. Vem. Tenho o quarto preparado. E pão quente. Marina sorriu. Um sorriso pequeno, verdadeiro, desses que não se ensaiam. Enquanto caminhava até a estação de metro, reparou numa pequena cafeteria, iluminada, acolhedora, o tipo de lugar onde ela e Igor nunca teriam entrado, porque ele chamava isso de gasto inútil. Mas, dessa vez, ela entrou. O sino da porta soou como um sinal de recomeço. Sentou-se junto à janela. Pediu um cappuccino com canela, o seu favorito desde sempre. O aroma doce misturou-se ao calor do ambiente, e pela primeira vez, ela sentiu o corpo relaxar. A espuma quente tocou-lhe os lábios, e ela pensou: talvez liberdade tenha exatamente este sabor. À mesa ao lado, um casal de idosos ria baixinho, de mãos dadas. Marina observou-os com ternura. Não sentiu inveja, nem tristeza, apenas um desejo calmo. Um dia quero um amor assim, que não me apague, que me veja. Abriu o bloco de notas do telemóvel e começou a escrever. Uma lista simples, mas sincera. Atualizar o currículo. Inscrever-se num curso de contabilidade. Pintar o cabelo de cobre. Viajar até ao mar, sozinha. Reaprender a gostar de mim. A cada item, o sorriso crescia um pouco mais. E com ele, crescia também a certeza de que a vida, mesmo tardia, ainda podia florescer. O telefone vibrou de novo. Número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Marina, aqui é Vassili Petrovich. Falei com a melhor advogada da cidade e ela aceitou o teu caso. E, se ainda estiveres à procura de trabalho, há uma vaga de contadora principal. Quero-te na equipa. Marina levou a mão à boca, emocionada.
As lágrimas vieram, quentes, limpas. Obrigada, por acreditar em mim. Não é fé, Marina. É merecimento, respondeu ele. A chamada terminou. Ela ficou ali, imóvel, olhando pela janela. Lá fora, a neve continuava a cair, mas agora parecia leve, quase bonita. Durante anos confundi resignação com amor. Hoje percebo. O amor verdadeiro não te prende. O amor que te prende não é amor. Marina levantou-se, deixou uma gorjeta generosa sobre a mesa e ajeitou o casaco. Lá fora, o vento soprou novamente, mas já não parecia gelado. Parecia um convite. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo para fora do café. O som das botas afundando na neve misturava-se com o tilintar distante de sinos de Natal. Não sabia para onde o caminho a levaria. Talvez para um tribunal. Talvez para o mar. Mas finalmente era o seu caminho. E isso era tudo o que importava. A manhã seguinte nasceu cinzenta. Mas Marina já não via o cinzento da mesma forma. Acordou cedo, deitada no sofá da casa da irmã, envolta num cobertor que cheirava a pão quente e paz. Do outro lado da porta, Lena preparava café. O som das xícaras, o tilintar das colheres, o aroma da canela, tudo parecia um hino à vida simples. «Dormiste bem?» perguntou Lena, sorrindo. «Como há muito tempo não dormia», respondeu Marina, com um brilho leve nos olhos. Sentou-se à mesa e por um momento ficou em silêncio, observando a irmã. Era estranho depois de anos de silêncio doloroso, aquele silêncio agora era bom. Um silêncio de presença, de cura. No telemóvel, uma notificação nova. Era uma mensagem. Remetente, Vasily Petrovich. Marina. A advogada confirmou a reunião para segunda-feira. E se aceitar a proposta, a vaga de contadora principal é sua. Igor foi oficialmente afastado. Acredito que esta empresa precisa mais de pessoas como você honestas, fortes e justas. Marina leu as palavras devagar, 2 vezes. Depois pousou o telefone e respirou fundo. Durante tanto tempo, esperara que alguém reconhecesse o seu valor. E agora, o reconhecimento chegava, justo quando ela já não dependia dele para seguir em frente. «Boas notícias?» perguntou Lena. Marina assentiu, o olhar sereno. «O universo», respondeu. Enquanto bebia o café, pensou em tudo o que viveu, em como durante anos esperou amor, desculpas, recomeços, tudo vindo de fora. Mas agora sabia. O recomeço vinha de dentro. «Sabes, Lena», disse baixinho, «durante muito tempo eu pedi a Deus que mudasse o Igor. Mas talvez o milagre fosse mudar-me a mim». A irmã sorriu, emocionada. «E conseguiu. Estás diferente, mais leve. É como se finalmente estivesses de volta». Marina riu. «Talvez eu nunca tenha ido. Só estava adormecida». Down. Mais tarde saiu para a rua. O sol tímido brilhava entre as nuvens, derretendo a neve aos poucos. O reflexo nas poças d'água mostrava-lhe um rosto novo o mesmo, mas com outra alma. As pessoas passavam apressadas, e ela pensou em quantas delas, como ela, caminhavam com o coração ferido, acreditando que o amor exigia silêncio, dor e sacrifício. E então, como se falasse a cada uma delas, murmurou: «A justiça existe sim, mas às vezes ela veste o nome de coragem. Ever different». Quantas Marinas ainda têm medo de se levantar? Quantas acham que o amor é ficar, quando o certo é partir? O vento soprou leve, tocando-lhe o rosto, e Marina sorriu. A vida finalmente não a assustava. Pelo contrário, convidava-a. Ela tirou o telemóvel do bolso e escreveu uma nova nota. Segunda-feira, reunião com Vasily. Nova vida. Novo começo. Guardou o aparelho, olhou o céu e deixou escapar um riso curto, quase infantil. Havia algo de bonito na incerteza. E, pela primeira vez, o desconhecido não doía e inspirava. A justiça chegou. O amor verdadeiro ainda há de chegar. Mas a liberdade, essa já mora nela. Se alguma vez pensaste que era tarde para recomeçar, lembra-te de Marina. O tempo não apaga a dor, mas transforma-a em força.